Oi, meus queridos, minhas queridas, vamos lá para mais uma aula de Introdução à Economia. Vamos falar mais um pouquinho de micro e hoje a gente vai falar do equilíbrio de mercado. Nós já estudamos a curva de demanda, a curva de oferta e agora a gente vai trabalhar com a junção das curvas de oferta e das curvas de demanda, né? O equilíbrio de mercado é a interação entre as curvas de oferta e a curva de demanda. A gente já viu pela lei da demanda, né? Quanto maior o preço, maior a quantidade demandada. Eu vou colocar aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Então a lei da demanda, quanto maior pela demanda, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E pelo lado da oferta, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Demanda e oferta. Então a gente tem a lei da oferta e da procura, né? Para começar a fazer esse exercício do equilíbrio de mercado, né, a gente vai colocar aqui os mesmos gráficos que a gente viu nas aulas anteriores. Lembra lá aquela função de demanda 40 menos 2P? Então é o seguinte, vamos desenhar primeiro juntos, né, a curva de demanda. Eu aconselho vocês a dar uma pausa no vídeo, né, desenhar primeiro a parte de ordenadas para depois a gente fazer junto. Então vamos lá, vamos começar pela demanda. Né? O que eu falava quando a gente passou a curva de demanda? Quando o preço é zero, né, a quantidade demandada seria de 40. Então vamos marcar o ponto aqui no 40. Quando o preço é 5, a quantidade demandada vai ser 30. Quando o preço for 10, a quantidade demandada é 20. Quando o preço for 15, a quantidade demandada é 10. E quando o preço for 20, a quantidade demandada é 0, né? Um pontinho aqui, porque aqui eu tenho o 0. Vamos ligar os pontos. E eu tenho aqui a curva de demanda. Beleza. A gente sabe que pela lei da demanda, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Agora vamos colocar nesse mesmo gráfico a curva de oferta. Lembra lá que a oferta nossa era 2P? Então quando o preço for 0, a quantidade ofertada vai ser 0, então tem um pontinho aqui. Eu vou desenhar a curva de oferta de outra cor, só para a gente poder diferenciar. Vou desenhar de vermelho. Então, quando o preço é 0, a quantidade ofertada vai ser 0. Quando o preço for 5, a quantidade ofertada vai ser 10. Então, 5 com 10. Quando o preço for 10, a quantidade ofertada vai ser 20. Quando o preço for 15, a quantidade ofertada vai ser 20. Quando o preço for 15, a quantidade ofertada vai ser 30. Então vou vir aqui até o 30. Quando o preço for 20, a quantidade ofertada vai ser 40. Vamos traçar o ponto aqui. Beleza, se a gente juntar os pontos, né, nós temos a curva de oferta, né? E aonde que está o preço de equilíbrio? Reparem, né, aqui eu tenho a demanda, aqui tem a oferta, né? Fica fácil de ver aqui no gráfico, ó, nesse ponto aqui, né, ao preço de 10, né, os consumidores estão dispostos a comprar, né, 20, a demandar 20, e ao preço de 10, né, os ofertantes também são dispostos a vender, ao preço de 10, são dispostos a vender 20 unidades. Então, é o ponto de mercado onde a demanda vai satisfazer a oferta e a oferta vai satisfazer a demanda. Então, na realidade, o que a gente está buscando aqui é o preço de equilíbrio de mercado. Qual que é o preço de equilíbrio
de mercado e qualquer quantidade de equilíbrio, né? Se eu subir o preço, eu vou mudar o ponto de equilíbrio. Se eu abaixar o preço também, eu vou mudar o preço de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio vai ser o ponto onde eu tenho a satisfação tanto do lado dos consumidores quanto dos produtores ou dos vendedores, né? Por isso que eu chamo equilíbrio de mercado. Lembre-se que aqui, nesse exemplo, a gente está considerando uma economia de concorrência perfeita. Lembra que eu comentei com vocês? Concorrência perfeita tem um número infinito de vendedores e um número infinito de consumidores, né? Eu tenho milhares de consumidores, milhares de vendedores atuando no mercado. Então, eu tenho a mão invisível do mercado que funciona, porque ele vai encontrar o preço de equilíbrio no mercado, né? Se o produtor, por exemplo, o vendedor, colocar um preço acima do que os indivíduos estão dispostos a comprar, ele não vai conseguir vender, vai fechar as portas, né? Então é o preço de equilíbrio de mercado, é a junção das curvas de oferta e da curva de demanda, né? O próximo passo agora, a gente vai ver o que acontece com o ponto de equilíbrio quando eu tenho alteração ou na oferta ou na demanda, alteração de deslocamento. Quando eu desloco, o que acontece com o ponto de equilíbrio? A gente vai ver logo em seguida. Gente, vamos continuar então. Agora a gente vai ver um exemplo aqui de que vai acontecer quando há um deslocamento para a direita na curva de oferta. O que é deslocamento para a direita? É quando eu tenho um aumento na oferta. Então vamos fazer um esboço aqui. Primeiro, eu vou traçar uma curva de demanda, né, que a gente sabe que ela é negativamente inclinada, porque quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Então aqui eu tenho a curva de demanda e agora a gente vai traçar também a curva de oferta, nesse mesmo plano. Curva de oferta. A gente já viu que o ponto de equilíbrio, a interação entre a curva de oferta e demanda. Então aqui eu poderia dizer que eu tenho uma quantidade de equilíbrio, eu vou chamar de QE, quantidade de equilíbrio, né? Que é uma quantidade de equilíbrio inicial, tá? E vou chamar esse ponto de cada preço, lembrando que aqui eu tenho quantidade e aqui eu tenho preço. Aqui eu vou chamar de preço de equilíbrio inicial, PEI. Então aqui eu tenho, e aqui eu tenho ponto de equilíbrio inicial, né? Aí suponhamos que a curva de oferta se desloca para a direita. Deslocamento na oferta. O que vai acontecer com os preços? Será que os preços vão subir? Será que os preços vão cair? Né? A gente vai ver isso agora. Então aqui vamos deslocar essa curva para a direita. Então é como se ela deslocasse, a inclinação vai continuar a mesma coisa. É como se ela viesse para cá. Então como ela mudou, vamos chamar aqui, ó, oferta 1, oferta 2. Então, esse ó está muito feio, né? Esse ózinho. Então, a curva de oferta. Então, o que vai acontecer? Repare que, suponhamos que no primeiro momento, o preço continue o mesmo, né? Esse P1. Então, eu desloquei a curva, ela vai acompanhar e vai vir até aqui, né? O que vai acontecer? Com esse preço aqui, né? Com essa quantidade, né? Eu vou descer com essa curva aqui. Ó, eu vou colocar equilíbrio, quantidade, equilíbrio. Então repare que a curva deslocou para a direita e, né, eu acompanhei o preço até a curva da direita. Mas quando tem esse preço inicial, a quantidade demandada é só a quantidade de equilíbrio, né? Eles não querem, a esse preço, os consumidores não querem comprar essa quantidade, né? Quer comprar menos quantidade. Então o que vai acontecer aqui? Né? Com a curva de oferta deslocou para a direita, eu vou ter um excesso de oferta na economia. Nesse ponto aqui, né, vai ter um excesso de oferta maior do que a demanda. E o que vai acontecer? Quando eu tenho muita gente vendendo e pouca gente comprando, né, o que vai acontecer? Tende a reduzir o preço. Eu tenho um estoque muito grande, tem muita mercadoria para vender. Então, para desovar isso, eu tenho que baixar o preço. Então, é como se fosse uma pressão no mercado, né, que esse preço vai descendo a curva aqui. Vou pegar o outro pincel que está falhando. Então, eu vou descendo na curva de oferta. Ó, vou descendo o preço até chegar no novo ponto de equilíbrio. Tá vendo? Porque como a curva deslocou para a direita, ó, ela deslocou para cá,
o preço inicial que estava aqui nesse ponto PEI com QI, que era o ponto de equilíbrio inicial, né? Quando ele chega aqui eu tenho um excesso de oferta, muito mais oferta do que demanda. Isso vai jogar os preços para baixo até o ponto onde a nova curva de oferta vai encontrar com a curva de demanda. Então aqui eu tenho um equilíbrio que a gente chama, vamos chamar aqui de equilíbrio final, né? Ou seja, eu comecei aqui no ponto de equilíbrio inicial e fui para o final. E repare que se eu traçar aqui para o pontinho até chegar no preço, ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou chamar de preço de equilíbrio final, PF, né? Esse preço aqui, ó, esse preço ele é menor do que isso, tá vendo? Que o preço caiu. Por que o preço caiu? Porque a oferta, né, aumentou com o preço continuando a mesma coisa. Lembra que teve um deslocamento para a direita. Quando eu desloco para a direita, é um aumento na oferta. Há um deslocamento na oferta para a direita. Então, o novo ponto de equilíbrio, aqui eu não tinha interação no equilíbrio inicial, eu tinha interação entre as curvas de demanda e de oferta. A curva se deslocou para a direita, eu tenho uma pressão para baixo sobre os preços, até o novo ponto de equilíbrio. Então aqui, onde a curva, a nova curva de oferta encontra com a curva de demanda, porque a curva de demanda não alterou, continua a mesma coisa. Nesse ponto aqui final, né, o que eu tenho? Eu reduzi o meu preço de equilíbrio, o preço baixou, né, e o que aconteceu com a minha quantidade de equilíbrio? Se eu descer até aqui, eu vou colocar aqui quantidade de equilíbrio final. A quantidade de equilíbrio, vou até apagar esse equilíbrio aqui que não faz sentido para a gente agora ver isso aqui. O que aconteceu? A quantidade, para cá eu estou aumentando, a quantidade aumentou e o preço diminuiu. Então quando tem um aumento na oferta no mercado, com o preço continuando a mesma coisa, a gente pode ver que é uma coisa benéfica ao consumidor, porque vai ter uma pressão no mercado e vai jogar os preços para baixo, então o consumidor vai conseguir consumir mais porque o preço vai abaixar. Então o deslocamento na curva de oferta para a direita faz abaixar os preços, faz reduzir os preços, né, pela pressão da oferta aqui sobre a demanda. E agora a gente vai ver um outro exemplo, a gente vai ver quando a oferta se desloca para a direita. Vamos desenhar aqui, vou fazer junto com vocês. Então vamos lá. Aqui. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Mesma coisa, eu vou traçar aqui. Deixa eu só apagar esse aqui também, né? Porque a gente vai ter novos pontos de preço e demanda de equilíbrio. Então aqui eu tenho a curva de demanda. Mesma coisa. E aqui eu tenho a curva de oferta. Então eu vou chamar aqui de oferta 1, que é a nossa oferta inicial. E vou chamar aqui de demanda, que na demanda não vai alterar. Então o que vai acontecer aqui? A nossa curva de oferta vai deslocar para a esquerda, né? Eu vou até apagar aqui para a gente mudar. Para a esquerda agora. Esquerda. Há uma redução na oferta, não é mais aumento, porque vai reduzir, vai para a esquerda. Redução na oferta. Então tá, aqui eu tenho a demanda, a oferta, então a minha oferta, né, suponhamos que aqui eu tenho meu preço, está torto aqui. Eu tenho meu preço inicial de equilíbrio, ó, preço de equilíbrio inicial desse ponto aqui, e eu tenho a minha quantidade de equilíbrio inicial. E eu tenho meu ponto de equilíbrio, né, que a gente já viu, que é a interação entre a curva de demanda e de oferta. Então o que vai acontecer agora? Há uma redução na oferta, né? O preço continua a mesma coisa, a gente não vai mexer no preço por enquanto, a curva vai deslocar numa outra posição. Suponhamos que ela venha para cá. O que aconteceu aqui? A curva deslocou para a esquerda. Ou seja, se eu desloquei para cá, eu estou reduzindo. Então eu reduzi a minha quantidade ofertada.
Então agora, como a curva de oferta deslocou para a esquerda, se a gente acompanhar aqui, nesse ponto aqui, ao preço PI, quanto que é a quantidade que os consumidores desejam comprar? Essa quantidade aqui, que é linha, né? Mas o que acontece? Agora, nessa quantidade de equilíbrio aqui, né, as firmas só querem entregar essa quantidade aqui, tá vendo? Ó, como se eu descesse até aqui, bem menor do que a anterior. Só que aí, o que vai acontecer? Né, como os consumidores vão continuar precisando da mercadoria, né, se os ofertantes ofertar isso aqui nesse ponto, vai faltar mercadoria no mercado, né, os consumidores vão procurar, vão aceitar pagar mais porque tem pouca mercadoria. Então, o que vai acontecer com o preço de equilíbrio de mercado? Ele vai subir até um novo ponto, onde a curva de oferta vai tocar a curva de demanda. Então, eu tenho preço de equilíbrio aqui final maior, ou seja, o que vai acontecer aqui? O preço de equilíbrio final ele foi maior do que o preço de equilíbrio inicial. Por quê? Houve uma pressão nos preços para subir os preços, ou seja, imagina que reduziu a oferta, né? Muita gente procurou mercadoria, não encontrou, né? ou se dispôs a pagar mais para ter aquele produto. Então, quando há uma redução na oferta, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço, as pessoas estão dispostas a comprar mais, porque está faltando mercadoria no mercado. E a quantidade demandada também, como um todo, o que vai acontecer? A quantidade de equilíbrio final. A quantidade de equilíbrio final vai diminuir. Ou seja, eu tenho uma pressão nos preços, que eu vou aumentar os preços e vou reduzir a quantidade de equilíbrio. Então, uma redução na oferta causa aumento nos preços, né? Eu vou mudar o ponto de equilíbrio para esse ponto aqui, o ponto de equilíbrio final, e vou reduzir a minha quantidade demandada. Agora a gente vai ver o deslocamento da curva de demanda para a direita. Ou seja, quando eu tenho um deslocamento para a direita na curva de demanda, eu tenho aumento na demanda. Agora a gente vai ver o lado aumentando o lado do consumidor, não mais da oferta. Então tem um aumento na demanda. Então vamos desenhar aqui, vamos traçar a curva de demanda primeiro. Então eu vou chamar aqui, como eu vou ter uma alteração na curva de demanda, eu vou chamar essa demanda aqui de D1. Tá? Vamos traçar a curva de oferta, porque agora a gente está trabalhando com equilíbrio de mercado, então a gente tem as duas curvas. Curva de oferta. Então a gente já sabe, né, vocês já viram craques aí, que já aqui eu tenho preço de equilíbrio inicial, aqui eu tenho a quantidade de equilíbrio inicial, aqui eu tenho o ponto de equilíbrio inicial de mercado, né? O que vai acontecer? Deslocamento para a direita. A gente sabe que quando desloca para a direita, né, eu vou aumentar a minha demanda. Então vou fazer aqui uma nova curva de demanda, ó. Ou seja, significa que os consumidores são expostos a comprar mais, a consumir mais, né? Aumentou o desejo, o planejamento de comprar. Então o que vai acontecer? Nesse primeiro momento aqui, quando aumenta a demanda, né, imagina que se o preço continuasse a mesma coisa, ó, o preço chegou aqui, tá? Só que nesse preço aqui, os consumidores agora, tá vendo que eu caminhei para a direita? Eles querem comprar mais a esse preço. Só que nesse preço aqui, os ofertantes só ofertam essa quantidade inicial. Então o que vai acontecer? Eu vou ter mais demanda do que oferta. Quando eu tenho muita procura por mercadoria, o que vai depender, o que pode fazer com os preços? Os preços podem subir. Lembra quando o preço do dólar sobe muito? É porque tem muita gente procurando dólar para comprar. Então encarece a taxa de câmbio. É o mesmo raciocínio. Então aqui, como eu tenho mais demanda do que oferta, eu vou pressionar os preços para cima, ó. E o novo ponto de equilíbrio vai ser o ponto onde a nova curva de demanda, D2, vai tocar a curva de oferta. Então aqui eu tenho o ponto de equilíbrio final, né, 2. Repare, o que vai acontecer? Como teve uma pressão na demanda, né, em relação à oferta, ou seja, mais demanda do que oferta, o que vai acontecer? Eu aumento a minha quantidade demandada, porque o planejamento, o desejo de comprar aumentou. Então o meu ponto de equilíbrio aqui final em relação à demanda vai aumentar, né, passou
de Q, desse QI inicial aqui para o QE final. Esse aqui é maior do que esse, então eu tive um aumento na minha demanda. Mas em compensação, eu aumentei a demanda, mas também encareceu os preços, porque essa pressão nos preços sobre a oferta fez a oferta subir. Então o preço de equilíbrio também subiu. Então eu aumentei a quantidade demandada, né, e ocasionou um aumento no preço de equilíbrio. Essa pressão aqui nos preços, esse excesso de demanda que a gente chama, né, nesse ponto aqui eu tinha um excesso de demanda, ele faz os preços subirem. Tá? Aí encontra um novo ponto de equilíbrio, que é onde a nova curva de demanda toca a curva de oferta. Para finalizar, só mais um ponto que a gente vai ver agora é quando a curva de demanda desloca para a esquerda. Então vamos lá, meus queridos, vamos continuar aqui. Né? Vamos fazer um esboço agora da curva de demanda deslocando para a esquerda. Né? Ou seja, quando desloca para a esquerda é uma redução na demanda. Vamos traçar aqui a curva de demanda. Essa curva minha ficou meio chata. Demanda 1. A gente sabe agora que quando a gente está falando de equilíbrio de mercado, eu também tenho aqui a curva de oferta. Então aqui eu tenho a curva de oferta no mesmo gráfico. Vamos desenhar aqui já o ponto de equilíbrio inicial e a quantidade de equilíbrio inicial. Aqui eu tenho o preço de equilíbrio inicial. Então o que vai acontecer agora? Há uma redução, né, na demanda, uma redução no planejamento, no desejo de comprar. Então eu vou deslocar a curva de demanda para a esquerda. Então aqui eu tenho a curva T2, ou seja, ela caminhou para a esquerda. Né? Reparem que, como a curva caminhou para a esquerda, né, nesse ponto aqui, quando tem esse preço de equilíbrio inicial, agora os consumidores querem consumir menos quando o preço está no nível do preço de equilíbrio inicial. Só que a oferta aqui é bem maior, ou seja, imagine que nesse ponto aqui, os consumidores querem comprar essa quantidade, que é só um pouquinho, mas nesse preço aqui, os ofertantes querem ofertar isso aqui tudo. Ou seja, a oferta aqui está bem maior do que a demanda. Então, o que vai acontecer com os preços? Né? Como a oferta é maior do que a demanda, há um excesso de oferta, eu vou pressionar os preços para baixo, né? Ou seja, o ofertante para vender mercadoria vai ter que baixar o preço. Então aqui eu tenho um novo ponto de equilíbrio. Né? Ou seja, a minha demanda reduziu, eu reduzi a quantidade de equilíbrio aqui já de final, mas em compensação também o preço caiu pelo excesso de oferta, porque nesse ponto aqui eu tinha excesso de oferta. Tá? E há uma redução nos preços do mercado. A redução do preço de equilíbrio é uma redução também na quantidade de equilíbrio. Tá? Pode acontecer alguns casos também do movimento da curva ser simultâneo, eu ter deslocamento tanto na oferta quanto na demanda. Tá? Quando isso acontece, o efeito vai ser maior sobre aquela curva que se deslocar mais. Né? A gente sabe que quando há um aumento maior na oferta, vai pressionar os preços para baixo. Quando há um aumento maior na demanda, vai pressionar os preços para cima. Então, se as duas curvas se deslocarem simultaneamente, por exemplo, a oferta aumentou e a demanda aumentou, qual que aumentou mais? A que aumentou mais e que vai ter mais influência no mercado. Tá bom? Então assim a gente finaliza essa parte agora do equilíbrio de mercado, né? E eu vou deixar uns exercícios para vocês na plataforma, depois a gente tira as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos.